Olá, está no ar mais um Trajetórias e no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do jornal que está em mais tempo em atividade no Rio Grande do Sul, o Correio do Povo. Após o término da Revolução Federalista em 1895, surgia o Correio do Povo. Em 1910, o jornal trouxe a primeira impressora rotativa do Rio Grande do Sul. Em 46, sua redação foi instalada em um dos prédios históricos mais conhecidos do centro de Porto Alegre. Desde 2007, o Correio do Povo faz parte do Grupo Record. No ano que completou 124 anos de existência, recebeu do Legislativo a Comenda Porto do Sol. E para falar sobre essa história do Correio do Povo, a gente recebe hoje aqui no estúdio o diretor de redação do jornal, o Telmo Flor. Telmo, muito obrigado pela presença aqui na Câmara, retornando ao Parlamento aí depois desse reconhecimento. No dia do teu discurso lá da homenagem, tu disseste que a Câmara é uma das protagonistas das páginas do Correio. Como é que foi receber esse título aqui? Olha, primeiro foi uma grande alegria por causa do reconhecimento da casa, né? Nós nos consideramos, eu quero dizer da casa no sentido da nossa casa, onde nós moramos, né? Nós nos consideramos partícipes muito ativos da vida da cidade também, e para nós a Câmara é primeiro uma fonte de informação valiosíssima, né? E que representa o povo desta cidade, né? E portanto receber o reconhecimento da Câmara é receber o reconhecimento do povo porto-alegrense, né? É claro que o Correio do Povo ele está espalhado por todo o Rio Grande do Sul, é o jornal que mais chega a mais municípios do estado, né? E nos orgulhamos muito disso, da nossa vinculação com todo o estado, com o interior, mas a nossa casa é Porto Alegre, né? E portanto foi uma satisfação enorme para o jornal, né? Nestes 124 anos que estamos completando, que completamos agora em outubro, né? É uma data muito relevante porque nós ingressamos, portanto, no ano 125, né? Que é uma data, um número fechado, para o qual planejamos algumas iniciativas para comemorarmos, né? Então, o jornal, enfim, foi realmente uma homenagem, e uma homenagem muito bonita também pela manifestação dos edis aqui da nossa Câmara, pelas as próprias manifestações de outras autoridades que aí estiveram presentes. Enfim, ficamos muito felizes pela homenagem. Voltando um pouquinho no tempo sobre o surgimento do jornal, a ideia aí de um jovem, o Caldas Júnior, com 26 anos então, inaugura aí, né, um desafio aí no estado do Rio Grande do Sul para a imprensa aqui do estado. Na época, quando o jornal surge, tinha um direcionamento bem definido, até um pouco diferente da política da época que era feita, né? Como é que o jornal conseguiu manter esse diferencial ao longo dos anos aí? Os jornais da época eram todos, ou quase todos, mas os jornais relevantes eram todos partidários, eram jornais ligados a uma facção ou outra, né? E o Caldas Júnior até teria muitos motivos para também estar em uma facção, né? Estar em um dos lados. O Rio Grande do Sul tinha passado por uma guerra civil, a guerra de 93, né? A Revolução de 93 ela separou, dividiu o Estado, e famílias, e muita violência, muita morte, separando Chimangos e Maragatos, né? O pai do Caldas Júnior foi assassinado, inclusive. Ele era um juiz que veio trabalhar ele era de Sergipe, veio trabalhar em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, e terminou por ter algum envolvimento na política, mas não era tão relevante, mas mesmo assim ele foi assassinado, se eu não me engano, em Santa Catarina, por representantes do que seriam os Chimangos, ou os opositores dos Maragatos, né? Então o Caldas Júnior teria motivos pessoais para estar do lado dos Maragatos, com ódio, com raiva, né? Mas ele resolveu, até com o intuito de colaborar para a pacificação do Estado, que não era só a deposição de armas que pacificaria o Estado, né? O Estado
se pacificar, precisava também depor os ódios, né, fazer com que o pensamento pudesse fluir de maneira livre e não pela força das armas, né. Ele resolveu fundar um jornal que fosse independente e apartidário. Isso era uma realidade na época, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro a realidade dos jornais partidários era a dominante, né. E ele fez um jornal que não se colocava ao lado de nenhum dos partidos. E fez isso na prática, não era só de discurso, né. O Correio do Povo contemplava artigos de federalistas, de republicanos, era realmente um jornal muito aberto, né. E também com outras nuances, como por exemplo o seu aspecto literário, que ele fazia questão de reafirmar, né. Então publicava escritores, poetas, né, valorizava muito a literatura nas suas páginas. Até, né, o padrão assim, gráfico também, as cores do jornal, até teve um nome chamado Rósio na época também. Isso é decorrente de dois fatores. Por algum tempo utilizou-se no Brasil um papel cor-de-rosa, os grandes jornais utilizavam por causa da importação. Como o jornal era isento de tributação, então era uma maneira de diferenciar, né? Mas o Correio, na verdade, na origem, a expressão róseo é porque ele não era nem vermelho dos maragatos, nem branco dos chimangos. Ele era rosado, róseo, né? Misturava as duas nuances de cor, né? Então, por isso que era chamado de róseo. Depois firmou-se com a história do papel rosado, né? Que não era exclusivo do Correio, mas aqui no Rio Grande do Sul provavelmente era, porque era um jornal de grande circulação e que comprava papel em grande volume, né, papel importado. Então, e esse papel vinha um pouco rosado mesmo, a gente ainda encontra lá nos nossos arquivos. Nos arquivos lá. Isso. Com essa tradição aí do Caldas, né, de fazer esse jornal independente, como que vocês ao longo do tempo foram continuando com esse posicionamento, como hoje, né, se configura o jornal? Olha, o Correio do Povo nós costumamos dizer, eu inclusive e outras pessoas que me antecederam, né, que a dirigir o Correio do Povo, como todo jornal, tem tarefas difíceis, etc., mas nós temos uma ajuda muito grande, né, uma orientação que é essencial, que no primeiro editorial do primeiro exemplar, o Caldas Júnior escreveu um editorial que ali delineava o futuro do que ele queria que fosse o seu jornal, né, ad eternum. Isso é uma espécie de constituição que era muito moderna para a época. Ela colocava as bases do que os jornais modernos seguem, o apartidarismo, a independência, né, a abertura para as diversas formas de pensamento, né, a fiscalização do poder, a elevação de espírito para tratar de vistas, como eu dizia, né, para tratar das questões políticas ou outras, né. Isso está lá delineado no primeiro editorial. Então, é relativamente fácil para a gente. Siga o editorial, siga a Constituição, a nossa Constituição, né. E isso, claro, não se faz sem dificuldades, porque as pressões, os apegos, os apelos, os envolvimentos pessoais ao longo da história, evidentemente, também se deram sobre o Correio do Povo, né? Mas o Correio do Povo sempre resistiu e sempre esteve numa posição de independência política. Momentos únicos, né, como, por exemplo, em necessidades de união do Estado, né, sim, o Correio até compartilhou de posições políticas também, né, mas que representavam todo o Estado, né, como foi o caso da Revolução de 30, que terminou por unificar o Rio Grande do Sul em torno de uma proposta política, né, mas afora esses momentos assim que envolvem efetivamente uma questão de unidade, né, dos gaúchos, o Correio do Povo sempre se mantém equidistante das forças políticas, né? E isso é feito, é um trabalho que é feito no dia a dia, na prática, né? Não tem outra maneira, porque cada edição nova exige com que reafirmamos essa nossa postura, né? Ela não é uma postura que a gente
reafirme numa edição, na outra não. Então, né, a gente está sempre, né, com essa postura. O jornal ele inovou em vários aspectos. Um deles foi com relação à profissionalização do jornalista, né, em uma época que é uma realidade totalmente diferente. Sim, desde o início, na verdade, o Caldas Júnior buscou profissionais com uma dedicação especial ao jornalismo, né? Então, por exemplo, seu companheiro de trabalho, o Paulino Azurenha, que era um gráfico, na verdade, que depois tornou-se um grande redator e com uma característica para a época que era vanguardista, né? Paulino Azurenha era negro. Nós não podemos nos esquecer que a escravidão tinha acabado 7 anos antes, né, da inauguração do jornal. E Azurenha era um companheiro de trabalho do Caldas Júnior, não era uma pessoa a quem ele considerasse inferior, ou assim, pelo contrário, né? Para a época isso era uma posição vanguardista, né? Mas que era, então, Paulino Azurenha dedicado à arte de fazer jornal, né? E ao longo dos anos sempre se buscou isso. É claro que a realidade das épocas, inclusive, não era isso durante muito tempo. O jornalismo era um bico, né? Mas o Correio sempre privilegiou aqueles que se dedicavam à tarefa de fazer o jornal no seu cotidiano, de escrever, de trabalhar, de se dedicar especialmente ao jornalismo. E quando se deu a regulamentação da profissão e as universidades começaram a surgir, as faculdades, o Correio foi também pioneiro na contratação de profissionais, então, diplomados, de estimular isso. Grande parte dos profissionais que fizeram a primeira turma de faculdade, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, eram funcionários do Correio que foram fazer o curso superior exatamente para dar uma força para a faculdade que surgia na época, né, que foi agora a FAMECOS, né? E foi, enfim, o jornal, sim, tem buscado sempre a profissionalização, até porque, como ele não tem um compromisso com outros setores econômicos, né, ao longo dos anos nunca teve um compromisso da empresa, né, digamos assim, a não ser a nossa vinculação profunda, por exemplo, ao setor primário, etc., né? O jornal também, ele podia, tinha que se dedicar a essa função. Ele viveu, sobreviveu, ganhou dinheiro, etc., fazendo jornalismo, né? E para isso precisa de profissionais. E hoje, felizmente, também damos continuidade a essa tradição e temos uma redação muito moderna, muito competente, profissional e também assentada em profissionais com experiência, em profissionais jovens, tá bem distribuído isso, né? Pois é, e é um diferencial também em tempos em que a gente vê que há aí fechamento de vários jornais, equipes sendo demitidas em uma leva muito gigantesca, e ter, né, uma equipe ainda grande trabalhando é um diferencial ainda, é triste até dizer isso aí. Não, sem dúvida, os jornais, não é desconhecido que todo o setor de comunicação enfrentou vendavais nos últimos anos, né? Mas nós estamos aqui entre aqueles que estão sobrevivendo, né? E coincidimos nos que estão sobrevivendo exatamente pela sua credibilidade, pela sua presença comunitária, etc. E o Correio do Povo nunca perdeu isso, né? É claro que o setor mudou muito, mas nós somos cientes de que nós trabalhamos e distribuímos informação, e informação qualificada e com credibilidade. E a plataforma Papel é evidente que é nosso nascedouro e também extremamente relevante para nós, mas também nos colocamos muito bem na plataforma digital, também o Correio investiu, também tem profissionais qualificados é uma área muito estimulante, porque a cada tempo pode se criar novamente, se continuar criando e fazendo mais e novo, né? E ao mesmo tempo podemos nos modernizar e fazer como é que é o serviço de casa para poder manter o impresso também de forma segura e produtiva, e especialmente com credibilidade, atendendo
aos leitores, à população, que ainda nos prestigia, né, com um volume muito grande de assinaturas, que é um dos maiores do Brasil. Eu queria te perguntar isso, né? Em tempos também que se fala da crise do papel, que vai acabar o impresso, muito se fala nisso também. Ao mesmo tempo que vocês conseguem lançar ali, né, um meio digital forte, vocês conseguem também fortalecer os cadernos segmentados. Isso é muito bacana de ver que o Rio Grande do Sul, os gaúchos, estão lendo o jornal impresso mesmo. O Correio do Povo é o melhor exemplo disso, né? Todos os jornais enfrentaram quedas de circulação impressa, mais até porque entra a circulação digital que também, né? Mas o Correio, de alguma maneira, nos últimos tempos, tem estabilizado o volume de jornais impressos diários. Inclusive qualificamos a nossa impressão, né, tecnologicamente, para poder fazer um serviço melhor, né? E eu acredito que há uma permanência que está se verificando em outros mercados também, mundiais, né, de um volume muito expressivo de leitores, né, que apreciam o papel, e não é uma questão de idade, né? A gente observa pelos desempenhos de conversão de assinaturas, né, aqui ou em outros jornais, que na verdade sim, jovens, né, jovens, pessoas muito jovens, até 25 anos, leem pouco jornal impresso, mas liam pouco jornal impresso há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, né? Quando o sujeito necessita de mais informação qualificada, de informação com credibilidade, etc., até para a sua vida profissional, para a criação da família, para a educação dos filhos, etc., ele busca a informação qualificada, que ela é garantida ou com boas chances de ser garantida nos veículos que ele conhece, né? Num jornal como o Correio do Povo, como outros no Brasil. Peguemos os exemplos americanos, por exemplo, jornais que estão muito bem obrigados, inclusive na circulação impressa, como New York Times, como Wall Street, né? Que jornais que tiveram sim uma mudança de perfil, de redução, mas que estão lá, estáveis, né? Esse dia eu estava ouvindo um colega, diretor de redação do The Guardian, né, também, num evento no Rio. Está muito bem, obrigado, está feliz da vida, né? Claro que ele tem um modo de financiamento muito diferente, né? Mas lastreado muito no jornal impresso, né? O The Guardian é um exemplo de jornal vanguardista, de jornal com presença digital importantíssima, etc. Mas ele é um jornal impresso, antes de tudo, né? Então, acreditamos que o jornal impresso tem sim uma relevância permanente na sociedade. Essa relevância não vai diminuir, né? E tão cedo, pelo menos, né? E, enfim, também. Mas nós estamos muito bem também crescendo na área digital. O nosso volume de assinaturas, o crescimento a cada mês é espetacular, né? Porque a gente também partimos de uma base relativamente pequena, temos em anos recentes, e estamos crescendo com um grande otimismo também, enfim, de que a circulação paga tenha crescimento. Ela vem crescendo, no nosso caso, vem crescendo nos últimos 2 anos, né? A circulação paga do jornal voltou a crescer, contemplando, no caso, o impresso, mas o digital, né? Então, e a tua história com o Correio? Aí há mais de 30 anos já no jornal. Tua descoberta para o jornalismo surge enquanto quando trabalhava como office boy, ainda jovem, indo até o Correio do Povo. Como é que foi essa história? A descoberta do Correio do Povo se deu quando eu era office boy, né? Mas pelo jornalismo eu já era apaixonado desde piá, né? Desde garoto mesmo. Meu pai, influência do pai que te ensinava provavelmente, né? Meu pai era um taxista, né? E todo dia de manhã ele trabalhava à noite e trazia 2 coisas: o Correio do Povo, né? Ou às vezes a Folha da Manhã, que quando existia a Folha da Manhã, que era um jornal maravilhoso, aliás, e um bolo de milho, né? Um pão de milho, né? Pra gente de manhã, quando ele chegava do trabalho, eu levantava para ir para a escola, já estava ali o jornal. Então eu me acostumei a ler jornal. Eu fui alfabetizado também de uma forma, é uma história recorrente na família, aquelas coisas de mãe que conta, né?
Eu tinha ido para a escola e a família não sabia que eu tinha me alfabetizado, né? Porque foi rápido assim, em pouco tempo, poucas semanas eu estava lendo, né? E papai tinha uma mercearia aqui na 24 de outubro, e eu me enfiava embaixo do balcão, onde o que na época se usava papel, era jornal para enrolar tudo, né? E daqui a pouco eu começo a contar uma história para minha família de que alguém cortou o outro, que matou, que morreu. A minha mãe entrou em pavor, quem é que inventou de contar essas histórias pro guri, que história é essa? Eu digo, não, tá aqui no jornal, né? Eu li no jornal, aí a família descobriu que eu tinha sido que eu estava alfabetizado, né? Já lendo o jornal. Aí, claro que eu peguei esse gosto também, imagino que tenha sido lá desde o início, então, pelo meu pai. Mas, sim, eu era office boy de uma empresa comercial aqui que existe até hoje, na Farrapos. E eu vinha ao centro fazer pagamentos das faturas, aquela coisa, né? Isso com 14 anos, né? E vinha uma vez por mês ao Correio do Povo, que a empresa ela chamava Macosul, era anunciante da Rádio Guaíba. E aí eu transitava por aqueles corredores lá, né? E me apaixonei por aquilo, né? E esse é o lugar que eu quero trabalhar. Eu já gosto, né, de jornal, é aqui que eu quero, né? E tinha um amigo também que trabalhava na área administrativa da Folha da Tarde, de alguma maneira. Eu fui penetra, por exemplo, da festa em 1975, o Correio completou 80 anos, né? E foi feita uma festa enorme lá hoje é o Parque Assis Brasil, era o Parque Assis Brasil de Esteio, né? Era uma festa para 5.000 pessoas, né? E lembro que tinha o trem da rede ferroviária, tinha um especial para os funcionários do Correio do Povo para ir até lá, Esteio, para a festa. E eu fui penetra nessa festa, portanto, com 14, com 15 anos. Fui de penetra na festa e fiquei muito ligado ao jornal. Então, quando eu fui para a faculdade, né, eu digo porque foi um período difícil para quem se formou em jornalismo. Geralmente nós jornalistas reclamamos que sempre é difícil, né, mas era uma época realmente, quando eu ingressei na faculdade, havia vários jornais, havia Folha da Tarde, Folha da Manhã. A Folha da Manhã já estava fechada, se não me engano. O Diário de Notícias já estava nos seus estertores, mas não existia. Enfim, a Zero, o Jornal do Comércio. Quando eu saí da faculdade, o Correio do Povo tinha fechado a Folha da Tarde. Uma pequena frustração aí, queria entrar no Correio do Povo, estava fechado. Era um negócio, né, era dolorido demais, não só eu, evidentemente, os jornalistas da minha geração se formavam e não havia mais trabalho na cidade, né? Tanto que, da minha turma, eu me recordo que no início, os que ficaram no mercado de jornalismo foram quase todos para Santa Catarina, que estava abrindo, a RBS estava abrindo um jornal lá e também havia outros jornais crescendo lá. E eu me lembro que depois eu consegui ingressar na Rádio Guaíba, depois no Correio do Povo, e o Juremir, que também é da minha turma, foi trabalhar na Zero Hora. Eu me recordo que de início só nós que ficamos aqui para Porto Alegre, porque outros colegas, como o Davi, por exemplo, o Davi Coimbra foi para Santa Catarina, teve vários outros colegas que foram para Santa Catarina para trabalhar naquela época. Então era um tempo difícil. Mas eu consegui, mesmo nesse tempo, eu já era, na época, funcionário, eu sempre faço questão de dizer, eu era funcionário público federal concursado, né? E já trabalhava na assessoria lá, então, e consegui trabalhar na Rádio Guaíba, que era a minha vontade mesmo. E eu fui trabalhar na Guaíba e o jornal tinha ficado fechado de 84 a 86, em decorrência dessa crise que houve do próprio veículo, né, da própria empresa. E em 86 o jornal foi reaberto, comprado pelo empresário Renato Bastos Ribeiro. E então eu continuei na Guaíba, voltei para...
participei da primeira equipe do jornal, já da reabertura dele, já fiz o piloto, né, o jornal piloto, ainda já participei do primeiro, então como repórter de política, foi a minha primeira função. Pois é, tu pode passar então, né, pela reportagem durante todo o tempo, claro, né, e depois chegar aí a edição, que é se também bem, uma dessas se bem que eu paixões. tive no caso, ascensão, né, meteórica, né, mas eu, na verdade, eu sempre gostei da cozinha de jornal mesmo, né, e isso foi identificado pelo meu diretor, meu editor na época, que era o José Barronuevo, e que me botou no lugar certo. Eu comecei como repórter de política, me lembro que cobri aquela primeira eleição de 86, né, e logo depois eu me transformei, na época tinha um quadro, né, mais diferente, tornei redator da editoria, e como o Barrio, como a gente costuma chamar o Barrio, não gostava muito de editar, por exemplo, o Barrio era um repórter também, é colunista, mas ele sempre adorou a reportagem. Ele não gostava muito daquele negócio de fazer títulos, legendas, etc., que ele não era muito grande. Eu fui fazendo isso por conta, assim, né, e para ajudar, né, e terminei quando surgiu a oportunidade de uma mudança no jornal, de edição, né, daí disse, olha, aquele guri ali sabe editar e gosta de economia, no caso, né. Eu fui parar na economia do jornal e dali passei por outras funções. Eu, na verdade, terminei trabalhando em todas as editorias do jornal, menos no esporte, né. E aí já são 30 anos de correio. 33, na verdade. 30 né, no jornal são 33. Então, eu queria te agradecer, então, pela entrevista. Nosso tempo esgotou. Muito obrigado pela entrevista, por contar um pouquinho da tua história também do jornal, e vida longa para vocês. Teríamos muitas histórias para contar, né? Hoje, só falta lembrar que hoje o jornal está com o Grupo Record também, né? Que tem investido muito no jornal, e isso tem me mantido feliz, né? No meu trabalho, na minha profissão. Enfim, eu também fico muito feliz por estar aqui e poder dizer essas palavras. Realmente a gente tem muita coisa para contar, né? Quem sabe numa outra oportunidade, então, Felipe. Muito obrigado. Certamente. Viu? Obrigado, Thelmo. E o Trajetória de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site da Câmara de Vereadores ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.